Desde a primeira Semana de Ação Mundial, mais de 85 milhões de pessoas participaram da ação em todo o mundo. No Brasil já são 1,7 milhões de pessoas, e vocês agora estão fazendo parte desse grupo. Acho que já tem gente aqui que já participou de outras semanas de ação mundial, então bem-vindas, bem-vindos de volta, né, essa mobilização. E a gente, esse ano, recebeu mais de 850 inscrições de atividades em todo o país para a ação. Essa atividade de hoje é de uma agenda nacional que a gente propõe aqui pela coordenação geral da campanha, mas a gente tem 850 atividades que vão acontecer nesse período em todo o Brasil, claro, virtualmente, mas de pessoas de todos os estados do Brasil que se inscreveram para a realização de atividades. Então, a Semana de Ação Mundial ela tem esse caráter de ter um trabalho autogestionado, que a gente chama, então as pessoas participam propondo suas atividades e construindo essa Semana de Ação Mundial conosco, né, com toda a rede da campanha. E hoje, então, a gente tem essa oficina participativa que o tema é Direitos Humanos e Justiça Fiscal e a Educação, e a gente está aqui com nossas convidadas e convidados ilustres que têm sido referências nesse debate sobre justiça fiscal no Brasil, sobre acompanhamento do orçamento público, que são a Liv Gerbasi, que é assessora política do Instituto de Estudos Econômicos, o INESC, a Cléo Manhas, que é assessora política do Instituto de Estudos Econômicos, também, o INESC, e também integra a rede da campanha já há muito tempo. A gente tem também o Pedro Rossi, que é professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e o Júlio Nascimento, que é doutorando em economia também da Unicamp. E eu queria dar as boas-vindas a todas, todos eles. A nossa live aqui de hoje, essa nossa conversa, agradecer muito por terem topado estar conosco no dia de hoje e compartilhar um pouco, né, desse trabalho que eles fazem e desse ferramental para que a gente possa fazer também esse monitoramento, né, do orçamento público e a gente possa se apropriar e fazer essas lutas. Então, se eu não me engano, quem começa é a Liv, é isso? Oi, Andressa. Boa tarde a todos. Na verdade, não. Quem começa é o Pedro. Eu Tá sou a bom, última. É tá bom. Pedro, Júlio, Cléo e eu. Tá bom. Então, quem começa é o Pedro, eu vou apresentar o Pedro para vocês devidamente. O Pedro Rossi é professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, SECOM, e autor do livro Taxa de Câmbio e Política Cambial no Brasil, co-organizador do livro Economia Pós-Pandemia, Desmontando os Mitos da Austeridade Fiscal e Construindo um Novo Paradigma Econômico, e também ele integra a nossa coalizão Direitos Valem Mais, né, com nossas companheiras que também estão por aqui, nessa luta por um orçamento público que sirva aos direitos humanos e além de outras coisas, né, Pedro? Bem-vindo. Obrigado, Andressa. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu admiro muito o trabalho de vocês na campanha e sei da importância da Semana da Ação Mundial. Eu já estive lá atrás, em mais de uma, na verdade, e é um prazer muito grande participar. A gente tem uma apresentação de PowerPoint, que eu não sei como que ela vai entrar aqui na tela, eu sei que não sou eu que vou colocá-la. Mas a ideia é a gente trazer essa discussão de justiça fiscal, direitos humanos e de educação. E a gente preparou uma apresentação bem breve, com uma divisão de tarefas, né? Eu e o Júlio vamos trazer aqui uma dimensão mais teórica, conceitual, para a gente entender o que é justiça fiscal, o que é a visão econômica sobre a educação e a visão econômica mais conservadora sobre o papel do Estado no financiamento da educação. E a Cléo e a Liv vão trazer a dimensão mais prática, vão discutir o orçamento brasileiro, as regras que moldam esse orçamento, que limitam o financiamento do direito à educação. Então, essa é a nosso plano de voo, nossa estrutura básica da nossa apresentação, que vai dar início aí a uma atividade, a um debate. Eu espero que a gente possa interagir muito nessa oficina. A ideia é que seja mesmo uma oficina participativa.
Então, aí temos o título, essa aí é a nossa agenda, e eu começo falando sobre essa questão aqui de política fiscal e direitos humanos e do conceito de justiça fiscal. Em primeiro lugar, o que a gente está falando quando se refere à política fiscal? A política fiscal nada mais é do que o manejo do orçamento público nos seus gastos e na sua arrecadação, né? E além de todas as variáveis relacionadas a isso, a dívida pública, o déficit, o superávit, mas é basicamente as decisões do governo e da sociedade em gastar e arrecadar, ou seja, para onde que eu vou alocar os meus recursos gastando e aonde que eu vou arrecadar, como que eu vou financiar. Isso necessariamente é uma decisão democrática que tem que ser respeitada. É a sociedade que está dizendo o que a gente quer financiar coletivamente e como que a gente vai financiar esses recursos. Se vai taxar mais os mais ricos, se vai taxar mais dos impostos indiretos e etc. Então, a política fiscal, por definição, ela é uma escolha social. Ela não é um problema técnico. Aliás, o orçamento público é uma peça política, talvez a peça mais política da República, porque é ali que se definem as prioridades de um país, de uma sociedade. Então, isso que é a política fiscal. E ela tem algumas funções reconhecidas pelo conjunto dos economistas, que também olham essas funções de uma maneira distinta. A função alocativa, que é a função da política fiscal em manejar recursos. E ela pode fazer isso para garantir direitos humanos. Por exemplo, quando o Estado investe diretamente em saneamento básico, quando o Estado investe em educação pública, quando o Estado financia a agricultura familiar, quando ele gasta com a proteção do meio ambiente, ele está alocando recursos da sociedade para determinadas finalidades. Todos os economistas vão reconhecer uma função alocativa do Estado, porque tem setores que não dá para o setor privado fazer. Então, por exemplo, eu tenho o fornecimento de água aqui. O fornecimento de água tem que ser pelo menos regulado pelo Estado, porque eu não tenho competição, eu tenho monopólios naturais. Eu não posso ter vários canos de água oferecendo para mim em competição e eu escolher aquela empresa que oferece um preço melhor, uma água melhor. Eu tenho um cano de água que vem para minha casa. Então, tem vários setores da economia que precisam do Estado, e o Estado atuando na sua função alocativa ou pelo menos reguladora, ou seja, protegendo determinados setores da economia. Tem também a função distributiva. O que é a função distributiva? É a alocação de recursos monetários. Então, por exemplo, eu dou Bolsa Família, estou distribuindo, fazendo uso da minha função distributiva. Eu beneficio os aposentados com a previdência social. Eu estou transferindo recursos da população mais jovem para a população mais velha. Eu transfiro recursos da população mais rica para a população mais pobre. Então, o Estado pode exercer essa função distributiva. E o Estado pode exercer também uma função estabilizadora, que é fundamental. É a ideia do Estado gerando emprego, o Estado amenizando o ciclo econômico, o Estado prevenindo e remediando crises econômicas. Então, essas são as três funções que a política fiscal tem, e elas são extremamente importantes. Todos os economistas, ou quase todos, reconhecem essas três funções, mas dão um peso muito diferente a elas. Os economistas conservadores acham que o Estado não tem que ter um papel importante na função distributiva, porque acha que, ao distribuir e ao interferir na alocação de recursos, ele vai reduzir a eficiência do sistema. Ou seja, da década de 80 para cá, vários governos dos países centrais reduziram o imposto sobre os mais ricos. Qual era a justificativa? A justificativa era os mais ricos, eles trazem eficiência para o sistema, eles trazem produtividade e eles recebem de acordo com aquilo que eles estão prestando para a sociedade. Então, há toda uma justificativa de por que um CEO de uma empresa ganha uma fortuna. Então, o discurso conservador, ele, no fundo, naturaliza e justifica a desigualdade e na verdade, deslegitima a função distributiva da política fiscal, assim como deslegitima a sua função alocativa em vários setores, inclusive na educação. E a gente vai ver, o Júlio vai trazer essa dimensão, e muitas vezes, quando legitima, quando aceita o financiamento da educação pública, não aceita por uma questão de direito,
aceita por uma questão de eficiência e externalidade. Então, esse é um ponto importante. A ideia de justiça fiscal é um conceito em disputa. Os economistas mainstream ou mais conservadores, aqueles que estão ali todo dia falando para a gente, eles entendem a alocação do recurso como um problema meramente de eficiência. E essa eficiência, muitas vezes, pode violar direitos. Tá? Então, eu quero terminar com essa mensagem da justiça fiscal. Tá? A justiça fiscal, na visão dos direitos humanos, é a garantia dos direitos humanos. Numa visão distributiva mais à esquerda, uma visão socialista, é o uso da função distributiva para promover a igualdade. Ou seja, a visão de justiça fiscal é uma visão necessariamente moral. E a visão dos economistas sobre justiça fiscal está contaminada por uma ideia de eficiência que muitas vezes viola os direitos humanos. Por exemplo, eu posso dizer que eu quero uma reforma trabalhista, porque isso vai gerar mais emprego, mais eficiência. E essa reforma trabalhista, supostamente, vai gerar mais emprego, mais eficiência, ela pode violar os direitos no trabalho. Mas aí os economistas vão lá e aceitam, e justificam por conta da eficiência que vai gerar no sistema. O mesmo eu posso dizer de uma reforma da Previdência. O mesmo eu posso dizer de gastos públicos voltados para a educação. Tá? E entender isso é entender também o discurso econômico que a gente enfrenta diariamente e que a gente está sujeito. E é entender também o subfinanciamento da educação e da ideia de que o setor privado vai oferecer algo mais eficiente do que o setor público. E aí eu faço um gancho aqui com a ideia que o Júlio vai desenvolver, que ele vai aplicar essa discussão à área de educação, para a gente entender melhor qual é o discurso econômico que fundamenta o financiamento da educação e como, muitas vezes, ele é contraditório com uma visão dos direitos humanos. Os economistas trazem uma visão mais positiva, né, do que deve ser e como alocar recursos para gerar eficiência em termos gerais. É uma visão utilitarista. A filosofia por detrás desse discurso econômico que a gente ouve do Paulo Guedes, e não só lá das reformas que vêm desde o governo Temer, é um discurso utilitarista baseado na eficiência e não nos direitos. Tá? Então, justiça fiscal não é sobre tecnicismo econômico. A justiça fiscal ela é democratizar as decisões de gastos, de arrecadação, empoderar a sociedade para combater as desigualdades e as injustiças sociais. Ou seja, a democracia, na verdade, ela passa muito pelo orçamento público e pela política fiscal, daí a importância desse tema. E quanto mais transparente, quanto mais democrática, quanto mais decidida de baixo para cima, mais justa vai ser a política fiscal, mais justiça fiscal a gente vai ter no nosso país. E no Brasil está faltando muito, e ao final aqui da nossa exposição, acho que a gente vai chegar a essa conclusão. E eu passo aqui a palavra agora ao Júlio, para ele dar continuidade nessa mesma apresentação. Oi, consegue me ouvir? Sim, te ouvimos, Júlio. Ótimo. Então, gente, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer a participação de todos, o convite também. E, enfim, essa discussão que a gente está fazendo hoje, ela é uma discussão que está sendo desenvolvida por mim, pelo Pedro Rossi e pela Teresa Adrião, que é da Faculdade de Educação da Unicamp, e a gente está tentando desenvolver um trabalho, tentando entender quais são os principais conflitos entre a abordagem da economia ortodoxa e dos direitos humanos sobre a educação. E daí a gente está tentando focar um pouco mais na questão do financiamento e da atuação do Estado. Mas, para isso, a gente achou importante entender quais são os pontos de partida dessa teoria, qual o objetivo e a finalidade da educação para essas abordagens, e também como deve ser o sistema educacional, para daí a gente entender, a partir de todos esses pontos, como deve ser o financiamento e como deve ser a atuação do Estado. Então, o primeiro ponto é que o ponto de partida da abordagem, tanto da econômica como da abordagem dos direitos humanos, elas são bem diferentes.
Enquanto a abordagem dos direitos humanos está tratando a educação como um direito, a economia ortodoxa ela está tratando a educação como um capital humano, que em conceito, aí pelo Beck, que é um dos pais da teoria do capital humano, ele conceitua o capital humano como a junção de capacidades produtivas que podem ser adquiridas e essas impactam no sistema econômico. Então, a educação ela é tratada como um capital humano. Nossa, onde é que está o zoom? Aqui. E daí, a partir desse ponto de partida, começa-se a moldar o desenvolvimento nesses pontos. Por exemplo, no direito humano, o objetivo e a finalidade da educação é a própria garantia do direito à educação, independente de qualquer coisa, independente de externalidade. Enquanto na economia ortodoxa, o objetivo e a finalidade da educação é para garantir externalidades positivas, ou então eles discutem a partir disso, para as externalidades positivas. Quais são essas externalidades positivas que a educação pode trazer, basicamente? Produtividade no sistema econômico, por exemplo, também outros impactos, como, por exemplo, impacto na melhoria da saúde, redução do crime, por exemplo, enfim. Então, a discussão é isso, ou seja, a educação, o objetivo, finalidade é as externalidades positivas. Para isso, também, eles começam a discutir como é que deve ser o sistema educacional baseado nesse objetivo e nessa finalidade. Basicamente, para os direitos humanos, como o objetivo é garantir direitos, então o sistema educacional ele tem que ocorrer a partir dos próprios princípios de direitos humanos, como, por exemplo, a acessibilidade, a adaptabilidade, enfim, dentre outros. Então, os princípios gerais dos direitos humanos, eles têm que ser adequados, a educação tem que ser adequada e tem que ser ofertada a partir desses princípios gerais, mas também a partir dos próprios princípios específicos, como eu citei há pouco. Você pode abrir o outro quadrinho? Obrigado. Que são esses princípios, que é da disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e adaptabilidade. Ou seja, parte do princípio que a educação ela tem que ser disponível e acessível para todos, tem que ter todos os princípios de direitos humanos na sua oferta, e ela também tem que ser adaptável a todas as questões que vão surgindo e as questões regionais onde esta educação está sendo ofertada. Já para a economia ortodoxa, como o objetivo e a finalidade é garantir externalidades positivas, o sistema educacional ela tem que ser para o mundo do trabalho e para o mundo dos negócios. Então, nesses 3 pontos, a gente já consegue encontrar que as abordagens são extremamente antagônicas, elas são extremamente conflituosas ao tratar a educação. Você pode abrir o outro quadro? Obrigado. Então, e quanto ao financiamento, também elas são antagônicas na discussão sobre financiamento, ou seja, enquanto nos direitos humanos a educação ela tem que ser pública e gratuita e tem que ser universal, na economia ortodoxa, o financiamento ela tem que ser, sobretudo, individual e privado. Como é que funciona isso em termos mais gerais? O argumento utilizado é que, se os retornos são individuais, então o investimento também tem que ser individual. E caso tenha necessidade de um sistema de financiamento, que esse sistema de financiamento também seja, sobretudo, privado, ou seja, uma oferta de recursos privados para o financiamento da educação, como, por exemplo, na vida adulta. Até porque nos direitos humanos, a educação que a gente conhece hoje como a educação básica, o financiamento ela tem que ser público, gratuito e universal. Quando vai falar sobre o ensino superior, ele tem que ser progressivamente gratuito. Na economia ortodoxa, o financiamento ela tem que ser principalmente privado, mesmo que seja na educação básica ou na educação superior. Há uma ressalta aí na educação básica, porque entende-se que a educação básica ela tem uma certa importância porque ela tem um certo retorno social, mas que ela pode ser tanto ofertada como gerida pelo setor privado, que é aí quando a gente consegue abrir a discussão sobre a atuação do Estado. Você pode abrir o último quadrinho? Obrigado. Então,
Para os direitos humanos, o Estado ela tem uma função primária. O que é que significa isso? Ela tem uma função de ofertar e gerir esse sistema educacional de acordo com os princípios de direitos humanos. Enquanto na economia ortodoxa, o Estado é visto como uma função secundária, ou seja, a função primária é do mercado, ou seja, o mercado ele oferta e gere essa educação, mas o Estado ele tem uma função que para eles é uma função importante, que é de exigir padrões mínimos de qualidade para o setor privado. O Estado, nessa teoria, nessa perspectiva da economia ortodoxa, ela também pode ofertar uma educação, uma educação desde que o setor privado, por exemplo, não se interesse, mas, a princípio, deve ser um incentivo do setor público para o setor privado ofertar e gerir essa educação. Também tem outros pontos também que essa teoria trata sobre o financiamento do Estado, que é em relação o Estado também ele pode financiar, indivíduos específicos, desde que estes mostrem que pode ter um retorno para o sistema, ou seja, pode ser eficiente para o sistema, como, por exemplo, retornos na produtividade. Então, nesses casos específicos, o Estado ele pode investir, mas, no geral, o Estado tem uma função secundária para com a educação. E também tem uma discussão muito importante, que é a questão do financiamento do Estado, que ela não precisa ser necessariamente uma educação estatal. Ela pode ser uma educação, por exemplo, financiada pelo Estado pela via de vouchers. Então, a discussão sobre a atuação do Estado na educação nessas duas abordagens estão nesse ponto, que já se mostram extremamente antagônicas e conflituosas, até porque a gente consegue compreender que na economia ortodoxa, o foco são as externalidades positivas. Ou seja, se não tivesse essas externalidades positivas, provavelmente a educação não teria esse tratamento tão foco dentro da teoria ortodoxa. Enquanto na dos direitos humanos, independente das externalidades, o objetivo é garantir direito. Independente se tem externalidade positiva, o objetivo é garantir direito. Até porque imagina que se a gente está numa situação em que a educação para de gerar externalidades positivas, então não teria sentido fazer investimento em educação. Para a teoria ortodoxa, a resposta seria muito para esse viés, que se não garante esse objetivo, que é as externalidades positivas, então talvez não compensassem tanto fazer esses investimentos. Já para os direitos humanos, é independente da externalidade. A educação é tratada como um direito e essa deve ser garantida. E é isso. Agora eu posso passar para a Cleo. Oi, gente. Boa tarde. Um grande prazer estar aqui, até porque eu sou parte dessa rede da campanha também, né? Tão necessária para a gente, e mais necessária ainda nesse momento que a gente está vivendo de disputa feroz, né? Pelos recursos da educação. E a partir do que o Pedro e o Júlio falaram aqui, eu vou falar um pouco de como que isso está dentro da nossa legislação, como que o financiamento da educação se encontra dentro da nossa legislação e como que isso se reflete no orçamento, que é essa peça tão política que o Pedro já disse aqui. Então, eu vou projetar aqui uma apresentação. Olha lá, gente. Começou do meio para o fim. Bom, eu esqueci de me apresentar, eu sou Cleo, e a minha formação é toda em educação, mas não exatamente em economia da educação. Então, eu sou mais uma leiga teimosa que insiste em ver como é que esse financiamento se dá. E vou falar para vocês um pouco disso, né? Um pouco assim, do nosso marco legal acerca da educação, do financiamento da educação, sobre como é que nasceu o fundo, né? Lá o Fundef, depois o Fundeb, e agora o novo Fundeb, e o que vai ser diferente nesse novo Fundeb, que eu acho que é a grande novidade desse momento, né? Porque é uma legislação recém-aprovada,
e o orçamento, mostrar um pouco do orçamento da função educação e do ensino superior a partir da emenda constitucional 95, que também afetou significativamente a educação, assim como todas as políticas sociais que não são prioridades nesse governo, que eu nem preciso falar o que é aqui, que todo mundo bem sabe, né? Então, como é que está isso? Aqui, deixa eu colocar em modo... Meu computador é um pouquinho lento aqui. Estou tentando... Bom, então vamos lá. O que significa... como é que nasceu, a partir de 88, mudou muito. As políticas sociais mudaram de uma maneira geral e a política de educação também mudou muito em particular, né? Então, o artigo 211 fala que a União, Estados, Distrito Federal e municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Só lembrando aqui que isso ainda não foi regulamentado, é uma das metas do Plano Nacional de Educação, mas ainda está por vir, né? A União organizará e financiará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios e prestará assistência técnica financeira aos estados, Distrito Federal e municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino com atendimento prioritário para a educação, para a escolaridade obrigatória, que é a educação básica, no caso, né? E a União aplicará anualmente nunca menos que 18%, e os estados e Distrito Federal 25% resultante dos impostos, compreendida e proveniente de transferência e manutenção e desenvolvimento do ensino, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação vem para regulamentar esse dispositivo e nos diz o que são quais são essas ações que fazem parte da manutenção e desenvolvimento do ensino. A parcela da arrecadação de impostos transferidas pela União Estados DF aos municípios ou pelos estados aos respectivos municípios não é considerada para efeito de cálculo previsto nesse artigo a receita que do governo que a transferir. Ou seja, a parte que o governo federal já passa para os estados e municípios do Fundo de Participação de Estados e Municípios, ela não está considerada nesse cálculo do repasse depois da complementação da União, para não ter duplo financiamento, né? Bom, o que traz a LDB, né? Ela vem regulamentar o artigo 212 e dizer um pouco do o que significa manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, o que significam quais são essas ações? Ou seja, o que o recurso, que a gente vai ver ali na frente, do Fundeb pode financiar da educação básica? Remunerar e aperfeiçoar profissionais da educação, adquirir e manter, construir, conservar instalações e equipamentos necessários, usar e manter serviços relacionados ao ensino como aluguéis, água, limpeza, realizar estudos e pesquisas, realizar atividades meio necessário ao funcionamento do ensino, conceder bolsas de estudo, material didático, manter programas de transporte escolar. Então, vem aqui de novo no artigo 212, no parágrafo 5º, que fala que a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação. Então, além dos recursos do Fundeb, temos o salário educação, que assim, não vamos discuti-lo agora, né? Só para vocês saberem que isso é parte do financiamento da educação. Bom, o que mudou com a emenda 95, com a EC 95? Tem um artigo muito bom, eu devia ter trazido para colocar o link para vocês, que um dos autores é o Pedro Rossi, que está aqui conosco, e que desmonta um pouco um mito que foi repetido milhões de vezes e que nos enganou, de que a emenda constitucional 95 do teto dos gastos não afetaria o orçamento da educação e da saúde, dado que eles estavam vinculados. Como nesse próprio artigo do Pedro Rossi, ele mostra que um dos grandes motivos que o teto dos gastos foi feito por emenda constitucional é exatamente afetar a saúde e a educação. Por quê? Porque os 18% calculados em 2016 ficaram congelados. Eles só vão ser reajustados
pelo IPCA, e não se houver maior arrecadação, e não se as necessidades se ampliarem, ou seja, ao longo desses 20 anos, esses 18% vão se transformar em algo muito menor do que 18% ao final. Então, a gente tem visto, e vocês vão ver com umas tabelas que eu vou mostrar, que o orçamento da educação ele vem descendo ladeira abaixo, especialmente a partir de 2016. E ele afeta não só o que é discricionário, ou seja, aquilo que não é obrigatório, como também as obrigatórias, já que esse 18% vem se achatando, né? Então, aqui só uma passadinha rápida, que antes para dizer que um dos grandes avanços no financiamento da educação ao longo dos anos foi a criação primeiro do Fundef e depois do Fundeb, né? O Fundeb que veio para entrar no lugar do Fundef quando esse venceu o seu tempo, né? Então, a transição do Fundef para o Fundeb significou um aumento da complementação da União aos fundos estaduais, que saiu de 492 milhões em 2006 para cerca de 14 bilhões em 2019. Então, o aporte total do fundo foi de aproximadamente 150 bilhões, sendo essa a principal fonte de financiamento da educação básica, né? Esses 150 bilhões aqui, a gente está considerando esse repasse, na verdade, a complementação da União é a menor parte desse bolo, e, sim, o recurso de estados e municípios, os 25% obrigatórios. Então, o Fundeb, na verdade, não é um fundo único, mas sim 27 fundos, né, compreendendo os 26 estados e o DF, aprovado primeiramente para 14 anos, ele estava nas disposições transitórias da Constituição Federal, né, e aí agora ele veio com esse caráter permanente, que essa é uma das grandes mudanças, né, do Fundeb para o novo Fundeb. Então, a União calcula, aqui vem como é que é o cálculo para para saber quanto é que você tem que aportar nesse fundo. E uma coisa que assim, eu sempre ouço nas discussões de financiamento, tanto pelo professor Marcelino quanto pelo Daniel Cara, é uma história ruim, que, na verdade, nessa economia que o Júlio trouxe, que falou para a gente, esses economistas ortodoxos, ou essa economia ortodoxa, ela também cria um outro mito e espalha por aí, né? que é comparar o orçamento federal com os nossos orçamentos domésticos, porque se a gente ganha X, a gente não pode gastar X mais 1, porque as nossas despesas elas têm que se enquadrar dentro da nossa receita. Mas isso não é verdadeiro com relação ao orçamento da União. Primeiro, que a União tem, inclusive, o poder de se endividar. Também não vamos... Isso é uma longa história que a gente não precisa abrir agora. E, além disso, como o Pedro trouxe para a gente, a escolha sobre os nossos impostos, sobre a nossa política tributária, ela também é política e ela tem muito a ver com o que vem para a educação ou não, né? Então, a nossa carga tributária é extremamente regressiva e as escolhas são feitas de acordo com quem está habitando o Palácio do Planalto e o seu entorno e quem o apoia, né? E, no caso, a educação não é exatamente a prioridade nesse governo atual. Então, os recursos do Fundeb, até mesmo os oriundos da... então, eu fiz uma digressão e não falei como é que é calculado isso aqui, que isso é importante agora com 3 modificações que houve a partir desse novo Fundeb, né? Então, a União calcula o custo aluno ano pelo número de matrículas e a expectativa de arrecadação. A partir daí, as redes que não conseguirem os recursos suficientes para todos os estudantes recebem complementação da União, que hoje está em... Isso aqui, hoje não, que hoje não está mais em 10%, isso era o antigo Fundeb. Ele foi ampliado, então, para 23%, escalonado até 2026, que eu vou explicar agora como é que vai ser isso, né? Então, o que muda é esse caráter permanente e a maior contribuição da União para o novo Fundeb. E ele criou também 3 categorias, que é o valor anual por aluno, ou VAF, que são 10 pontos percentuais no âmbito de cada estado. 10 pontos percentuais a partir
do que é o montante geral do fundo, né? Então, primeiro pega 10% desse recurso e faz como era antigamente, ou seja, as redes que não conseguirem atingir o mínimo por aluno, elas vão receber esses 10% de complementação. E aí vem o valor anual total por aluno. Se ainda assim algumas redes não conseguirem alcançar o mínimo por aluno, entra 10,5 pontos percentuais, os outros 10,5 pontos percentuais, que vão complementar a complementação. E a novidade é que antes essa complementação era feita até os estados, da União para os estados, e agora ela pode alcançar os municípios também. E os municípios eles são responsáveis pela educação fundamental e educação infantil, que são extremamente onerosas. Ele tem uma parte muito mais onerosa e é o ente que menos arrecada, né? Os estados são responsáveis pelo ensino médio e a União pelo ensino superior. E aí vem uma polêmica, que é o VAR, que é a complementação do valor anual por aluno, que é 2,5 pontos percentuais desses 23% que a União vai aportar para o Fundeb até 2026, só que com um critério extremamente meritocrático, ou seja, aquelas redes que atingirem determinados indicadores vão receber aporte. Ou seja, quem menos precisa recebe mais, quem mais precisa recebe menos. Essa é a moral dessa complementação do valor anual por aluno. E aí tem subvinculações, né? Que antes era 60% mínimo do fundo para pagamento dos salários dos profissionais da educação, agora é 70%, 15% no mínimo da complementação de VAT será destinado para cada uma das redes de ensino beneficiadas em despesas de capital, ou seja, material permanente, despesas de capital diz respeito à aquisição de materiais permanentes. Então, 15% do VAT tem que ir para essas despesas de capital e 50% dos recursos globais da complementação de VAT será destinado à educação infantil. Isso aqui também foi algo que teve que ser negociado, entrou, e o ruim disso é que continua indo para creches conveniadas, instituições conveniadas, e que muitas acabam levando a educação infantil para o âmbito da assistência social, que há uma luta antiga, né, da educação para que a educação infantil seja considerada dentro do sistema de educação e não assistência social, mas quando você tem essas creches conveniadas, a gente corre esse risco pela pouca fiscalização, enfim, por todos os problemas que a gente tem quando a gente sai da educação pública e aceita a educação privada recebendo recursos públicos. Bom, aí, então, vamos aqui, né? Função educação. Isso aqui é para mostrar um pouco para vocês como que a educação vem sendo desfinanciada ao longo do tempo. Em 2016, o planejado, ou seja, o autorizado para a educação, foi 137,2 bilhões. E aí, nós chegamos lá em 2021, que é agora, com 107,6 bilhões. Ou seja, 30 bilhões a menos do autorizado, né? E veio caindo ano a ano, como vocês podem ver. O ensino superior, né, que a gente tem ouvido muito e visto muitas matérias de muitas universidades dizendo que eles não vão conseguir fechar o ano de 2021. E corre esse risco mesmo, vai ser difícil, porque também vem caindo sistematicamente, né? Em 2016 foi 41,9 bilhões o autorizado, e em 2021, 29,3 bilhões. É muito a menos, né? É muito a menos. Além disso, 6,3 bilhões estão condicionados, né? Para cumprir o superávit primário. Esse é o superávit, mas a gente está em déficit. Bom, nossos economistas de plantão podem explicar melhor. Mas, enfim, dos 6,3 bilhões contingenciados do orçamento da educação, 4,4 é só no ensino superior. O ensino superior está sendo muito afetado pelos cortes. E aí vem, por exemplo, eu peguei uma universidade como exemplo, a Universidade de Brasília,
Tudo bem que eu sou oriunda da Universidade de Brasília, mas não por isso. Não foi por isso que eu a peguei. Em 2016, o autorizado, o planejado, era 2,2 bilhões. Em 2021, 1,8 bi, ou seja, 400 milhões a menos ao longo desse período, né? Isso é muita coisa para um orçamento de 2 bilhões, né? É muito alto esse valor. Então, gente, é isso. Falei aqui rapidinho, porque é muita coisa, mas estamos aí para o debate e dúvidas. E obrigada. E agora eu vou passar a palavra para a Lívia. Aí, vou parar de projetar primeiro, né? Em primeiro lugar. Oi, pessoal. Boa tarde a todas e a todos. Acho que a Thaís que está compartilhando, se puder voltar a compartilhar a tela, eu agradeço. Meu nome é Lívia, eu trabalho com a Cleo no INESC, no Instituto de Estudos Socioeconômicos, e vou tentar aqui fazer uma apresentação um pouquinho mais rápida, né, para a gente ter tempo de conversar, depois a gente pensou numa dinâmica de grupos, mas a ideia, um pouco de eu ficar com a fala final, é pensar um pouco o que fazer com esse monte de informação tão boa que a gente recebeu nas últimas apresentações, né, o Pedro e o Júlio trouxeram mais essa questão ampla, né, de como que a economia liberal, né, que eles estão chamando de ortodoxa, que pensa na educação e como que os direitos humanos pensam. A Cleo foi para uma questão bem prática, né, de como que na prática funciona o financiamento da educação no Brasil. E eu vou trazer um pouquinho outra parte dessas consequências de o que acontece, né, quando a gente acaba botando as regras fiscais, botando a economia liberal e todo esse conjunto de premissas da economia ortodoxa em prática. Como é que isso se reflete no Brasil? E isso principalmente através das nossas principais regras fiscais, como a gente chama, né? Ou também amarras fiscais, que é como que a gente organiza, como que o governo federal organiza o seu gasto a partir de regras altamente conservadoras e que limitam o gasto público, inclusive na educação, que é uma das áreas mais privilegiadas do orçamento público por ter um mínimo constitucional. Thaís, é ali um pouquinho mais para baixo, é no slide chamado regras fiscais, mais para baixo. Aí. No slide 27, por favor. Obrigada. Então, eu quis trazer um pouco, porque eu não sei também, a gente vai falando, né? A Cleo falou um pouco sobre as coisas condicionadas, que é pela regra de ouro, a gente falou um pouco sobre teto, mas às vezes fica um pouco confuso o que são essas várias regras fiscais que vão amarrando e limitando o orçamento para ele entrar nessa caixinha, né, da economia ortodoxa, como o Júlio colocou. Então, existem outras regras, mas eu trouxe, principalmente agora com a pandemia, vieram novas e novas regras, mas principalmente essas são as três principais regras que o governo federal, e é importante colocar que é o federal, que ele impõe no orçamento brasileiro e que reduz a possibilidade de gasto com direitos humanos, incluindo com a educação. Eu vou tentar passar por elas meio rapidinho, mas depois, se ficarem dúvidas, a gente conversa. A regra de ouro, ela é uma regra a mais antiga das três, e ela veio na Constituição, e ela traz essa questão de que o governo não deve usar dívidas para pagar despesas correntes. O que isso quer dizer, né? Despesas correntes não são despesas de capital, não são investimentos, por exemplo, pagamento de salário, pagamento de conta de luz, esse gasto que tu tem correntemente são despesas correntes, e a ideia é que tu não poderia usar dívida pública para isso. Tu só pode usar, por exemplo, receita de impostos, né? Porque a dívida pública seria maléfica, né? Dentro desse discurso que a gente já falou antes. E isso é muito problemático, porque né, todo o investimento com educação, ou a grande maior parte dele, é tudo despesa corrente. E a gente sabe que eles são um investimento para frente nas nossas gerações futuras. Então, colocar essa amarra já é um primeiro problema. Só que essa amarra da regra de ouro é isso, todo ano tem essa relação entre quanto a gente vai precisar de despesa corrente e quanto a gente vai precisar de dívida,
Só que quando fica esse desbalanço, né, a gente já vai entrar, acho que no 3º ou 4º ano de regra de ouro sendo quebrada, o governo manda um projeto, uma lei, né, para o Congresso pedindo a aprovação desses créditos com dívida, né, desse aumento da dívida para pagar essas despesas, e o governo, o legislativo até agora aprovou todas sem problema, então acaba que a regra de ouro não tem grandes penalidades no Brasil, mas ela traz esse raciocínio de que as despesas correntes são ruins, né? De que gasto com salários, gasto com luz, gasto com manutenção de prédios de saúde, tudo isso é negativo, né? De alguma forma. A segunda lei é a meta de resultado primário, que ela foi colocada na Lei de Responsabilidade Fiscal, que coloca todo ano qual vai ser a relação entre as despesas e as receitas daquele ano. E daí ele vai fazer uma estimativa, ou de superávit, ou de déficit, e a partir daí o governo, a cada 2 meses, precisa adaptar o seu orçamento àquela meta que foi feita. Todos aqueles, não sei se vocês lembram, mas lembro que teve todo em 2019 aqueles protestos muito grandes dos contingenciamentos da educação, porque foi isso que aconteceu, né? Acho que foi em começo de março, que teve o primeiro decreto de contingenciamento, que ele corta ele só pode cortar despesas discricionárias, né, despesas não obrigatórias, e ele também chega na educação, porque a educação não tem somente despesas obrigatórias, ele tem uma parte obrigatória e uma parte discricionária. Mas então a ideia é isso, a meta de resultado primário leva a cortes a cada 2 meses no nosso orçamento federal. Mas o que acontece se ela é quebrada? Basicamente, a meta pode ser reajustada se aprovado isso pelo Congresso. Então, também, a princípio, não seria um grande problema tu ter uma meta de resultado primário que não foi cumprida. Mas, bem, qual é a análise, né? O que isso significa? Significa que ela é procíclica, uma regra dessas. Isso é, quando a gente está bem, ela vai, por exemplo, quando a gente está arrecadando muito, a gente vai ter uma meta de superávit primário e ela vai alimentar isso. Mas quando a economia está mal, ela vai nos colocar mais para baixo, porque ela não vai deixar a gente gastar além do que a gente arrecada, né? Além dessa meta. Então, por isso que a gente chama que ela é procíclica, ela não ajuda a gente a sair de uma crise, ela só nos ajuda a colocar mais na crise. Por isso que ela é tão problemática. E, por fim, a mais famosa delas é o teto de gastos, né? Que é da EC 95 de 2016. E a ideia é isso, que desde 2017 o gasto máximo do governo é sempre o gasto do ano anterior, no caso 2016, mais a inflação. E isso não é somente para os gastos discricionários, é também para despesa obrigatória. Então, como a Cléo colocou bem, tanto saúde quanto educação, os gastos não aumentam mais devido à EC 95, então não se respeita mais a Constituição nesse sentido. Por isso que foi necessário fazer uma emenda da Constituição para o teto passar. O que acontece quando o teto não é cumprido? As penalidades são as maiores entre as 3 regras, né? Porque tem gatilhos, principalmente de não aumento de despesas obrigatórias. E a análise dela, acho que a gente já falou bastante sobre isso, vou falar um pouquinho mais adiante, mas a ideia é que ela é altamente recessiva, né? Ela não dá espaço para combater a crise, não dá espaço para combater a pandemia, e ela ataca principalmente as despesas não obrigatórias, as discricionárias. Daí pode passar, por favor? Então, aqui é um gráfico muito rápido que mostra, né, o encolhimento das despesas que não são obrigatórias. Aqui é um gráfico feito pela Esther Dweck, que é professora da UFRJ, e a ideia é essa, né? Com o teto não é um congelamento, ele é uma diminuição dos gastos. Por que isso? Porque quando a gente olha em porcentagem do PIB ou em porcentagem da arrecadação, a estimativa é que a gente mantendo as despesas obrigatórias sendo obrigatórias, a gente vai ter que cortar nas discricionárias, né? Então, por isso que isso assusta tanto esse gráfico. E é importante aqui no caso da educação, que a educação tem uma parte obrigatória, mas tem uma parte discricionária também, e essa também é penalizada com o teto de gastos, né? Então, a educação não está a salvo do teto de gastos só porque a sua despesa é fixada no orçamento. Pode passar? Isso aqui eu vou passar, porque a gente já falou muito sobre isso, mas mostra como a receita corrente, como o teto congela as despesas com saúde e educação, mas pode passar.
Bom, e a Covid? Isso que eu quis trazer esse recado, porque eu acho importante. Pô, se a gente tem essas várias regras fiscais que trancam o nosso orçamento, como que a gente gastou tanto dinheiro com a Covid, né? Porque, não sei se vocês viram, mas a gente teve gastos consideráveis. Claro, não foi suficiente, a gente sabe a crise que a gente está, mas houve um aumento de gastos, né? Como que isso foi possível, dadas as regras? Bom, as regras são fáceis. Quando há vontade política, as regras são burladas, né, são deixadas de lado para se realizar o gasto. E uma coisa que tanto o INESC quanto outras organizações falam é: a gente está numa crise há muito mais tempo e antes as regras estavam impedindo o gasto, né? Agora elas não estão mais. Mas, resumidamente, né, foi feito um estado de calamidade que atinge a meta de resultado primário. Logo, os valores não vão mais precisar ser cortados a cada 2 meses, e o teto de gastos tem uma saída, que são os créditos extraordinários, que são créditos para além do orçamento, que não precisam estar dentro do teto, e que foi assim que o governo gastou durante a pandemia. Mas é importante colocar que, mesmo com isso, se tu vai olhar os recursos da educação e da saúde durante a pandemia, tirando esses gastos extra-orçamentários, também houve reduções, né? Nos últimos anos dos gastos com essas áreas, mesmo durante a crise, durante a pandemia. A Cléo já trouxe alguns desses dados, né? E a ideia, desde o ano passado e continuando agora, também é que a crise se encerrou em 2020. Não há um planejamento, né, de anos para uma recuperação econômica, uma recuperação da garantia de direitos, que a gente sabe que, né, foi muito atingida com a pandemia. Sempre a ideia, tanto das leis orçamentárias, quando vem do discurso do governo, é que nós voltaremos com todas as regras fiscais, com tudo, não há possibilidade de acabar com o teto, e não temos aí perspectiva para frente. Mas então, o que a gente pode fazer? Pode passar o slide. Vou passar esse... acho que está sem som. Tem que cuidar que na hora de fazer de compartilhar a tela, tem que compartilhar com som. Você sabe qual a relação entre as políticas fiscais e os direitos humanos? Os direitos humanos são os direitos que toda pessoa tem por existir. A política fiscal é a forma como o governo obtém os recursos para se financiar e como os gasta. Logo, a política fiscal pode promover ou retroceder na garantia dos direitos humanos. Na América Latina, região mais desigual do mundo, em plena pandemia da Covid-19, 73 bilionários aumentaram sua fortuna em 42 bilhões de dólares, enquanto estima-se que 52 milhões de pessoas entraram em situação de pobreza. Isso demonstra que os países da América Latina não estão cumprindo os acordos internacionais de direitos humanos que eles assinaram. Se os direitos humanos fossem a prioridade, a política fiscal estaria a serviço deles, e não o contrário, que é o que ocorre hoje na região. Pensando nisso, nós, 7 organizações da América Latina, nos propusemos a olhar esses acordos internacionais e elucidar quais são as implicações que eles têm na política fiscal. Surgem, assim, os 15 princípios de direitos humanos na política fiscal, que, se aplicados pelos governos, assegurariam que as políticas fiscais estejam a serviço da garantia de nossos direitos. Algumas das ideias do documento são: o Estado precisa arrecadar impostos de maneira justa, de forma que os mais ricos contribuam mais. Mulheres, afrodescendentes, povos indígenas e comunidades tradicionais precisam ter prioridade nas decisões de gasto. Por fim, a política fiscal deve ser transparente, participativa e sujeita à prestação de contas. Quer saber mais? Visite nosso site. Perfeito. Então, gente, só para contextualizar esse vídeo, que eu devia ter contextualizado antes, mas a ideia é que, visto que nós temos esses vários entraves, né, à justiça fiscal, a uma política fiscal que garanta direitos, existe já um campo de organizações no Brasil e na América Latina e no mundo que tentam fazer essa conexão, né, e garantir a justiça fiscal e um orçamento à garantia dos direitos, né, que seja, não seja a lógica atual de que
a política fiscal impõe limites aos direitos, e sim que os direitos impõem limites à política fiscal. E esse vídeo que eu passei aí para vocês é um vídeo de uma iniciativa chamada Princípios de Direitos Humanos na Política Fiscal, que aqui a gente teve a colaboração no nosso comitê de acadêmicos do Pedro, que está falando aqui com a gente, e que tem essa ideia de conectar, a partir de 15 princípios, o que são os direitos humanos com a política fiscal. Então, como que a política fiscal deve ser para ela garantir direitos humanos? E a gente acredita que essa iniciativa pode ajudar muito organizações, pessoas, movimentos a entenderem essa relação entre direitos humanos e política fiscal e entenderem como que é possível mudar essa realidade, né? Quais são as prioridades, quais são os possíveis caminhos para essa luta pela justiça fiscal. Então, pode passar o slide, por favor? Bom, daí aqui não vou entrar muito, mas a ideia é essa, né, de que essa iniciativa, né, Princípios de Direitos Humanos na Política Fiscal, tem essa ideia de dizer que a política fiscal deve orientar os direitos humanos, não, os direitos humanos devem orientar a política fiscal e impedir que as medidas de austeridade violem direitos. Então, é um conjunto de 15 princípios, que são essas normas de direitos internacionais aplicadas a política fiscal, e são as normas que os próprios países assinaram. Então, a ideia é que a gente pode cobrar dos países da América Latina que façam isso, porque eles mesmos assinaram os compromissos de direitos humanos. Eles só não estão vendo as implicações desses acordos na política fiscal, e é isso que os princípios trazem. Daí eu botei um link aqui na apresentação, mas depois eu ponho no chat, para vocês olharem o documento, tem um resumo do documento também. E a ideia é que eles sejam uma ferramenta aí de incidência para a nossa luta por direitos humanos, para entrar nessa ideia, colocar a ideia da política fiscal e da justiça fiscal dentro da nossa luta por uma educação de qualidade e garantia de todos os outros direitos. Pode passar? E daí aqui tem rapidamente quais são são 15 direitos, né, de princípios humanos, de direitos humanos na política fiscal, tem toda a parte de limitar a discricionalidade do Estado. Então o Estado não pode fazer o que ele bem entender, ele precisa garantir direitos antes de fazer políticas de ajuste fiscal. A gente precisa também que o sistema de tributação seja justo, então tem um princípio só sobre isso, sobre a justiça do nosso sistema tributário. Tem a questão do meio ambiente, das mulheres, também tem um princípio só sobre mulheres, um princípio sobre não discriminação, isso é, né? A população negra, afrodescendente, indígena, pessoas com de vários níveis de situação, de vulnerabilidade, devem ter prioridade nas decisões de gasto do governo, né? E, por fim, pode passar? Aqui tem outros princípios, daí eu não vou entrar muito aqui, mas eu vou deixar o link para vocês olharem isso com calma. E a ideia é um pouco que agora a gente discuta. Primeiro a gente vai ter uma parte de perguntas e depois a gente vai discutir um pouquinho sobre cada apresentação de cada um dos nossos palestrantes, em aqui uma discussão em grupos. Mas acho que agora, Andressa, a gente libera para perguntas. E muito obrigada. Isso, muito obrigada, Liv, Cléo, Júlio e Pedro. Várias pessoas comentando aqui como estão aprendendo bastante, como está sendo esclarecedor, né? Esse tema que é tão importante para a nossa luta pelo direito à educação, né? Dentro de todos esses direitos humanos. E aí, agora a gente tem uns 15 minutos para perguntas que tiverem, e depois a gente vai se dividir em grupos para umas reflexões mais aprofundadas e detalhadas. E aí eu vou começar, enquanto as pessoas estão escrevendo, com 2 pontos, né? Então, a Cléo falou um pouco sobre o novo Fundeb, né? E esses pontos novos, o novo sistema de distribuição no valor aluno ano, valor aluno ano total, o próprio VAR, né? Que é o valor aluno ano. Esse R não está descrito que seria no texto da lei, mas a gente infere que quiseram dizer resultado. E também temos o nosso custo aluno qualidade, né, que é um mecanismo que agora está constitucionalizado. Ele garante que a educação tenha
insumos, né? Assim, tem os ingredientes da receita do bolo, então, a infraestrutura, a valorização dos profissionais da educação e todos os elementos que são necessários para uma educação de qualidade, e ele precisa ser regulamentado no Sistema Nacional de Educação, né? E aí, nossa Semana de Ação Mundial, no manual da semana que está disponível no site, semanadeaçãomundial.org, ele traz os detalhes sobre o que precisamos para regulamentar o Sistema Nacional de Educação e, portanto, o próprio custo aluno-qualidade, e como isso é necessário para que o Fundeb possa ser implementado na sua plenitude, né? Digamos assim, que a gente possa chegar nessa educação de qualidade que a gente tem previsto na nossa Constituição e tem no nosso orçamento. E aí, nessas regulamentações, a gente precisa também regulamentar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que é o SINAEB, que é o que vai basear, de fato, o que é essa avaliação, esses indicadores que vão estar vinculados ao valor aluno-ano resultado, que é aquela polêmica que a Cleo trouxe, né? Então, a gente conseguiu deixar de lado que fosse só vinculado a resultados de avaliação em larga escala, como o IDEB, como foram emendas propostas, e a gente conseguiu inserir ali o SINAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, então algo mais amplo, e também um vínculo específico para financiar territórios com maior concentração de população negra, de população em situação de maior vulnerabilidade também, para poder promover melhor equalização. Isso foi uma pauta da Coalizão Negra por Direitos, que foi uma das vitórias do Fundeb. Então, o VAR, ele ainda precisa ser regulamentado para que, de fato, ele seja positivo, né? Faça uma redistribuição equitativa e não, como a Cleo falou, que seja um risco, né, de maior concentração de financiamento. E aí, esse era um ponto que eu queria só comentar rapidinho, e uma pergunta, né, eu acho que a gente ouve muito na televisão e na imprensa comparar a economia do país à economia doméstica. E aí eu queria que algum de vocês comentasse um pouco sobre isso, para abrir aí essa pequena rodada de perguntas. Por que que isso não é comparável? O que gera de problemas no debate público esse tipo de comparação, e o que isso tem a ver com nossa discussão sobre austeridade e toda essa agenda de financiamento para garantia de direitos. Andressa, Diga lá, Pedro. eu posso comentar esse ponto, que eu acho que a Cleo trouxe de uma maneira muito clara, e eu posso desenvolver um pouquinho, que é a ideia de que eu organizo o debate econômico para tocar o lugar comum das pessoas, né? E o lugar comum é o cotidiano. Só que o problema é que esse discurso ele não simplifica, né? Ele falsifica. Ou seja, ao comparar o governo com uma família, e veja, até a ideia de austeridade é uma ideia que, do ponto de vista individual, pode até ser vista como uma qualidade, né? O sujeito austero, o sujeito que é sóbrio, ele é responsável. Do ponto de vista religioso, é até uma qualidade do indivíduo. E aí a ideia é transferir isso para o Estado, como se o Estado tivesse qualidades, assim como o indivíduo tem. Só que o problema é que, quando eu faço essa transferência, personifico o Estado como se ele tivesse qualidades humanas, eu falsifico a história. E justamente essa falsificação é que está na origem desse mito da austeridade, né? E é basicamente três diferenças que a gente tem entre o Estado e o orçamento doméstico. Em primeiro lugar, o Estado define o seu orçamento, a família não define. Eu não defino o meu salário, vocês não definem quanto vocês ganham. O Estado define o seu orçamento. É claro que é um processo democrático, é a sociedade que resolve quanto que ela quer arrecadar e onde que ela quer gastar. Então, no limite, o Congresso, o Estado, a sociedade pode falar: eu quero arrecadar mais dos mais ricos para colocar no hospital, para colocar na educação pública, na educação superior. As famílias não definem. Então, eu não defino quanto eu ganho, o Estado define quanto que ele arrecada. Isso é a primeira diferença. A segunda diferença é que, quando o Estado gasta, uma parte desse recurso volta para ele. O Estado interfere na sua arrecadação futura. E quando o Estado corta gastos, ele arrecada menos depois, porque o crescimento cai.
Uma família não tem nada a ver. Eu cortar meu gasto, eu estou guardando dinheiro, eventualmente posso até ganhar mais com o rendimento da poupança depois. O Estado não. Ou seja, uma família corta o gasto, isso não interfere na sua renda futura. O Estado, quando corta o gasto, interfere na sua renda futura, na sua arrecadação futura, porque ele interfere na própria economia. E a austeridade, ao cortar gasto no momento de crise, ela pode gerar queda no crescimento econômico, queda na arrecadação, déficits e aumento da dívida, como está gerando no Brasil. E aí vem um economista desses aí para falar que tem que cortar mais gasto, porque aumentou a dívida, aumentou o déficit. Então, isso é uma diferença importante também. E a terceira diferença também é importante. Uma família não tem uma máquina de fazer dinheiro em casa e nem emite um papel chamado dívida pública que todo mundo aceita. O Estado faz tudo isso. E, além disso, o Estado define a taxa de juros que ele vai dar no seu papel. Ele vai tomar emprestado, em última instância. Nenhuma família vai ao banco e obriga o banco a uma determinada taxa de juros. Então, são diferenças muito grandes. E o Estado tem que fazer o contrário da família no momento de crise. Tá? No momento de crise, ele tem que gastar. No momento de crise, a família corta gasto, é natural, é da psicologia, é do ser humano. Você ser conservador nesse sentido, ser prudente. O Estado tem que gastar, porque o gasto do Estado é receita do setor privado. E é isso que a gente defende nesses momentos de crise. Se vocês quiserem uma discussão sobre isso, tem nesse livro aqui, que é Economia Pós-Pandemia, que tá gratuito na Amazon, e tem um PDF também, eu posso colocar no chat aqui. Obrigada, Pedro. A Rose Bonfim falou aqui no chat, parabenizo a todos, gostaria de saber um pouco mais sobre o financiamento da educação infantil. E aí depois eu tenho outra pergunta também. Mas primeiro vamos para essa. Bom, Rose, assim, falando resumidamente, o financiamento da educação infantil hoje está dentro do Fundeb e vai ter esse aporte a mais, né, que é a segunda complementação, 50% dela tem que ir para a educação infantil. Então, provavelmente, a educação infantil, quando tiver já todo o recurso do Fundeb previsto dentro do orçamento até 2026, provavelmente a educação infantil vai ter um aporte maior de recursos, né? Agora, eu queria aproveitar e comentar, Andressa, porque eu lembrei do Marcelino e lembrei do Daniel justamente por conta do CAC e na pressa da apresentação, né, por conta de todos aqueles milhões de slides, que eu vou aprender, vou pôr tudo no slide só, em vários quadradinhos. Na pressa daqueles slides, eu passei, que é exatamente essa história, que hoje a gente vê lá o que tem de receita e encaixa a despesa dentro daquela receita. E o CAC inverte essa ordem, né? É assim, quais os insumos necessários para, de fato, termos uma educação de qualidade e aí sim aportar recursos, porque, como o Pedro bem explicou aqui, o Estado, muito diferentemente de nós, que só temos o nosso salário, que a gente não pode defini-lo, define aonde quer, como que vai arrecadar e aonde quer alocar e quanto quer alocar de recursos. Então, por isso que o CAC, que já existe dentro da norma legal, precisa ser implementado de fato. A gente tem um aumento de recursos aí com o novo Fundeb, mas ele ainda não é suficiente para a educação de qualidade que nós esperamos e para o que está previsto, para os insumos que estão previstos dentro do CAC e mesmo do CAQ, que é um CAC inicial, né? Que a gente pode depois, no outro momento, discutir sobre isso e que o pessoal do executivo da campanha sabe muito melhor falar sobre isso até do que eu, que foi uma grande contribuição da campanha para o financiamento da educação. E está discutido no nosso manual da Semana de Ação Mundial desse ano, que está lá no site. Então, a gente também convida todo mundo a ler o manual, né? Obrigada, Cléo, Pedro também. Eu tenho uma pergunta, que esse assunto me interessa muito também. A relatora da ONU para o Direito à Educação, a Kumbu Bolly-Berry, no ano passado, fez um relatório sobre a Covid e a educação e o que os países que melhor responderam à crise de Covid-19 fizeram nesse enfrentamento, e também trouxe exemplos negativos, né? O Brasil, no caso, ficou 2 vezes como exemplo negativo, uma por falta de participação na elaboração das políticas emergenciais e outra
pela política justamente do teto de gastos, né, de cortes de financiamento. E uma das recomendações, né, uma das preocupações que a relatora tem e que ela traz como recomendação no relatório foi que se reduzissem os recursos para a educação por conta da crise da pandemia, e a recomendação dela é que os países destinassem o máximo de recursos possível, né, para a educação pública, especialmente, para fazer frente a esse cenário. E aí a gente tem visto, numa discussão maior, assim, não só da educação, no cenário internacional, em outros países, como vários países que até nem tinham uma política muito progressista, assim, econômica, né, de investimentos mais massivos nos setores públicos, têm se voltado um pouco mais para investir, né, no Estado. E o que tem sido esse debate, assim, o que tem gerado essa discussão, e se vocês acham que isso é algo sólido que deve permanecer, se é algo que é majoritário ou não, e se a crise da pandemia tem gerado uma discussão que possa ser uma sinalização de melhoria nesse olhar sobre para que serve a economia, né? E como ela tem que pautar, como os direitos humanos teriam que pautar a justiça fiscal. Não sei se ficou muito claro. Oi, Andressa. Vamos esperar a Lívia e o Júlio aparecerem também para falar darem aí a sua. Isso aí, eu estou vendo o Júlio. Mas eu posso te dar também uma resposta sobre isso. Eu acho, a primeira coisa do recurso para a educação, em particular, aqueles que estão sobre o teto, né, que não é o caso do Fundeb. Aliás, a campanha ela é um patrimônio brasileiro, viu, Andressa? Eu já me manifestei várias vezes publicamente, tal, mas eu fico sempre muito orgulhoso de participar de eventos de vocês, porque vocês têm uma atuação enorme. Eu acho que o financiamento da educação deve muito a vocês. Mas aquilo que fica dentro do teto, de fato, está sofrendo muito, né? Porque, como a Cléo explicou, né, o piso ele é um piso que foi alterado, é o carro da pamonha passando aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Mas o piso foi alterado com teto de gastos, né? Não precisava de emenda constitucional para botar uma regra de teto, só precisava de emenda constitucional para mudar o piso de saúde e educação. E foi assim que você botou no mesmo pacote, porque se você jogasse no Congresso só alteração do piso de saúde e educação, a rejeição seria enorme, a pressão popular seria enorme. Então você joga toda uma emenda constitucional que tem um monte de coisa lá dentro, um teto, todo um discurso, e aí lá embaixo você tem a mudança do piso. E essa mudança prejudica muito a saúde e a educação, porque o bolo cresce e aí a parte da saúde e educação não cresce. E a parte da educação ainda tem a história de que estava muito acima do piso, ao contrário da saúde. A saúde estava muito próximo do piso, então a gordura para cortar é menor. Da educação, não. Da educação, os cortes são pesados, né? E a gente está vendo isso principalmente nas universidades públicas, mas não só. E com relação ao movimento lá fora, eu acho que, de fato, está havendo uma mudança grande, Andressa. Mas eu não vejo muito no que se refere ao financiamento da educação pública. Tá? Eu acho que os países aprenderam com a pandemia, aprenderam, primeiro, que é necessário financiar a saúde pública. Acho que todos os países centrais vão fazer isso daqui para frente, né? O Brasil vai ficar na contramão. Depois, os países centrais eles entenderam que é preciso uma estrutura produtiva capaz de dar respostas a situações de vulnerabilidade. Eu preciso produzir coisas fundamentais, equipamentos de UTI, etc. Porque eu tenho situações em que o comércio internacional trava, em que eu tenho problemas na distribuição, nas cadeias globais de valor. E eu preciso, então, voltar a fazer política industrial, voltar a ter bancos públicos para financiar isso. E eu preciso também de uma rede de proteção social, porque nos últimos anos as políticas neoliberais, as reformas todas, desconstruíram essas redes nos países centrais. Então, vários países não conseguiam nem chegar até as pessoas porque não sabem nem quem é, não tem um cadastro dessas pessoas. Então, eu preciso reconstruir essas redes de proteção social. Então, toda a discussão de renda básica voltou e etc. Então, eu acho que tem um movimento nesse sentido que se soma a outros movimentos, a transformação ecológica, e isso está apropriado pelo Biden no seu discurso.
E eu acho que o Biden, de fato, faz discursos que nenhum presidente americano fazia, desde do Reagan, na década de 80. Eu acho que a gente está vendo, de fato, uma mudança no cenário internacional, com uma maior participação dos estados nacionais, até porque os modelos de organização da sociedade que dão mais certo são modelos onde o Estado é mais presente. Olha o caso da China, né, que está mostrando várias coisas para o mundo, inclusive na corrida tecnológica está na frente dos Estados Unidos em várias áreas. Então, eu vejo uma transformação. Agora, um tema importante, Andressa, para a gente estudar é, de fato, como isso vai chegar na discussão da educação, em particular da educação pública. E o desafio para nós aí, Júlio, e para nós, Andressa, da campanha, do INESC, todos, pensar como essas transformações vão chegar na ponta em outras áreas sociais que não essas que eu citei aqui. Eu queria complementar o Pedro para se falar, perfeito. Que eu acho que o outro, porque quando a gente fala em mobilização máxima de recursos, esse é um termo meio técnico, né, da galera dos direitos humanos, e eu acho que é interessante trazer ele, tanto essa parte que o Pedro trouxe, né, de, olha, a gente está repensando que a gente precisa de uma renda emergencial, a gente precisa de um piso de direitos, a gente precisa garantir esse mínimo, né, para as pessoas não sofrerem tanto em momentos de pandemia, mas a mobilização de recursos, talvez ela tenha mais a ver com a questão da arrecadação do outro lado, né, de como que a gente vai botar o máximo de recursos disponíveis para os direitos. O que isso significa? Isso significa combater a sonegação fiscal, significa combater os paraísos fiscais, isso significa garantir que as empresas paguem a sua parte e que os ricos, e fazer reformas tributárias para que os ricos paguem a conta da Covid. Então, esse foi um outro movimento que surgiu em países, em organizações, de tentar trazer esse outro lado também, como uma resposta à pandemia. A gente precisa garantir isso, mas a gente precisa garantir também que o Estado tenha o máximo de recursos possíveis, disponíveis, para a garantia de direitos. E daí a gente também teve avanços importantes nessa área, como aqui a gente teve campanhas para reforma tributária, né, que os ricos paguem a conta, não sei se vocês lembram isso, né, teve uma época que até a gente conseguiu uma certa movimentação, mas não foi para frente. Agora a reforma tributária também está bem parada e fatiada, todos esses problemas, mas também cada vez mais está claro que a gente precisa de uma reforma tributária progressiva no Brasil, e isso é muito bom, não sei se a gente vai conseguir, mas isso também vai nessa questão de mobilizar o máximo de recursos disponíveis, e também agora no âmbito da União Europeia e do G7, a discussão sobre o mínimo de imposto para multinacionais, né, que também é uma discussão que ainda está começando, e o que a gente conseguiu agora é muito pouco, né, comparado com o que as organizações têm pedido em termos de imposto mínimos e como seria o relatório da transparência desses tipos de impostos que as empresas multinacionais têm que pagar. Ainda falta muito, mas isso também está andando. Eu acho que isso é o outro lado, né, da mobilização que é importante dizer que é isso. Não sabemos como vai chegar, ainda tem muitas limitações, mas pelo menos parece que essa discussão também conseguiu voltar à toa, e acho que a relatora também quis trazer nesse sentido. Obrigada, Liv. Júlio, você quer falar alguma coisa? Então, era só tocar em alguns temas que são extremamente importantes e que são extremamente polêmicos. Quando a gente vai entrar nesses debates, é muito importante a gente entender o que está por trás de todos esses debates. Porque como eu mostrei agora só o caso da educação na economia ortodoxa, o que está por trás disso, em todas essas outras discussões também existem muitas intenções por trás. Por isso que é muito importante a gente entender, por exemplo, questões de renda básica aqui, que foi trazido aqui pelo Pedro. É muito importante a gente entender que esse debate ele é um debate de diversas de argumentos de diversos, como é que eu posso falar? Enfim, da ala tanto conservadora como da ala progressista e tal. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com essas coisas, porque, por exemplo, quando esse debate da renda universal, ela não é só da área progressista, ela também vem da área liberal, e quando elas estão incluindo no debate, é muito mais como uma alternativa aos direitos do que como a garantia dos outros direitos. Por exemplo, existe uma discussão sobre renda básica universal que
ela não entra mais como um direito a mais, ela entra como, por exemplo, o Estado fornece uma renda para a população e essa população, por exemplo, não vai ter mais oferta estatal, por exemplo, de saúde e de educação, porque eles vão ter os seus vouchers e vão comprar esses serviços. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e entender também a renda básica universal, assim como o direito, como a saúde, como um direito, também entender a renda básica universal como um direito. Eu acho que é isso. Obrigada, Júlio. Então, a gente teve, né, nossas apresentações e um pouco das perguntas, o debate está ótimo, e a gente vai aprofundar agora numa discussão de grupos, mas essa primeira parte da nossa oficina a gente vai cortar e deixar disponível nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, então, para quem está assistindo, né, pós a oficina, né, no futuro, estou deixando um recado do passado para vocês, de que encerramos aqui, né, essa parte de debate sobre esse tema que é tão importante. Esperamos que você tenha aprendido bastante e, se precisar, escreve para a gente, coordenação@campanhaedocacau.org.br. A gente pode fazer passar perguntas para quem está aqui na oficina e também levar essa discussão para um debate assíncrono, né, que não seja presencial, assim, virtual no mesmo momento.